Salve Maria, salve José, eu sou a Nath Maria Cordeiro e hoje eu estou aqui na casa de Maria para partilhar um pouco sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Uma mariofonia que eu tenho uma particular devoção, pois foi o dia que eu me consagrei a Nossa Senhora. Então, vamos lá, conhecer um pouco mais para amar. Entre as mariofanias e principalmente as aparições ditas oficiais, nós temos um destaque, um caráter especial para a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Alguns atestam que é por conta de ser uma aparição atual dos nossos tempos, 1917, século XX. Outros dizem que é por conta da sua extensão de caráter doutrinal. Tem muito da igreja ali para nos apresentar em relação à devoção, enfim. Outros ainda afirmam que tem a ver com o tal do segredo de Fátima, isso acabou popularizando. E outros consideram que sim, ela acaba tendo uma grande importância porque teve um grande milagre. Um milagre que foi presenciado por mais de 70 mil pessoas. São Luís Maria de Montfort diz que Deus quis precisar da Virgem Maria para a encarnação e assim para a salvação da humanidade. E ele ainda afirma que Deus continua a querer precisar da Virgem Maria para a santificação do homem. Diante disso, nós vamos percebendo que as mariofanias são uma das formas que Deus deseja continuar precisando da Virgem Maria para nos advertir, para nos conduzir até Ele. Deus nos ama tanto que envia a sua mãe para nos educar e para nos conduzir a Ele. Existe uma sequência muito bonita de aparições da Virgem Maria, onde a gente chega em Nossa Senhora de Fátima. Em 1830, a Virgem Maria aparece na Rue de Bac, em Paris, aparece para Santa Catarina Labouré. E lá ela vem como uma mãe que vem nos advertir. A sua mensagem é uma grande advertência para seus filhos. Já em 1846, ela aparece na França, em Salete, e vem o quê? Chorando. É uma mãe que vem insistir para a nossa conversão. E ela até chora porque nos quer no céu. Porque nós não levamos muito a sério o que Nossa Senhora das Graças nos pediu. Em 1858, em Lourdes, na França, Nossa Senhora vem como um grande socorro a favor dos filhos. E daí, em 1917, em Portugal, Fátima, Nossa Senhora vem com um tom definitivo para os seus filhos. Hoje eu quero apresentar para você a história de Nossa Senhora de Fátima, pelo menos os fatos mais importantes. Mas não quero te contar como se fosse uma história qualquer, porque ela não é. Eu quero te apresentar o tom definitivo de uma mãe que insiste pela nossa salvação. O transbordar do amor de Deus no coração desta boa e amada mãe. Então vamos conhecer os fatos mais importantes, mas também vamos, sobretudo, abraçar o que cada acontecimento desse pode trazer, iluminar as nossas vidas, pode trazer aos nossos corações. Nossa Senhora de Fátima aparece no dia 13 de maio de 1917, em Fátima, Portugal, para 3 crianças. Lúcia dos Santos era a mais velha, tinha 10 anos e era prima dos irmãos Francisco e Jacinta Marto. Francisco tinha 9 anos e Jacinta tinha 7. Eram filhos de camponeses humildes e trabalhadores. Passavam seus dias pastoreando o rebanho de ovelhas da família pelas colinas ao redor de Fátima. Mas espera um pouquinho, porque antes de te contar as aparições da Virgem Maria aos 3 pastorinhos, nós temos uma outra visita. Na verdade, 3 visitas de um anjo, o Anjo de Portugal. As 3 aparições do Anjo de Portugal ocorreram no ano de 1916 aos pastorinhos. Lúcia já tinha um costume de pastorear, Mas Francisco e Jacinta não, eram muito novinhos e os pais não deixavam ele realizar esse ofício. Só que depois de muita insistência, porque eles gostavam muito de estar com Lúcia, os pais acabaram deixando. E aí eles tinham mania, de ir pastorear as ovelhas, de ter um momentinho deles de merendar.
e depois eles rezavam também, gostavam de rezar rápido, porque como crianças, né, normais, queriam brincar, então rezavam Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, né? Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Ou então gostavam também de dizer Ave Maria no alto das montanhas para que esse nome, né, ressoasse pelo eco. Enfim, crianças. Mas o que foi que aconteceu em um dia específico de 1916? Eles foram pastorear, fizeram tudo isso, só que começou a chover e daí eles foram se abrigar numa caverna. Foi numa propriedade dos pais da Lúcia, chamado Chouza, acho que é Chouza Velha, não sei se é assim que pronuncia. Mas eles se esconderam ali para esperar a chuva passar, começaram a brincar de pedrinhas, só que uma rajada de vento diferente, né, assustou principalmente Jacinta e Francisco. E quando eles foram olhar, né, foram se aproximando, viram uma luz branca, mais branca do que a neve, como diz Lúcia. Sobre as oliveiras, viram a alguma distância uma espécie de luz muito clara, que segundo Lúcia era mais branca que a neve. À medida que se aproximava, iam se distinguindo as feições. Era um jovem de grande beleza, de aproximadamente 15 anos, e conforme descreveu Lúcia, transparente, mais brilhante que um cristal atravessado pelos raios do sol. Os três ficaram atônitos, e ao se aproximar, a figura disse: Não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. Após se ajoelhar na terra, curvou-se, colocando a fronte no chão. As três crianças disseram que sentiram uma força sobrenatural que os fez imitar aquele gesto e repetir as palavras que o anjo dizia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amo. Após fazer com que as crianças repetissem essa frase 3 vezes, o anjo levantou e disse ao desaparecer: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das suas súplicas. Agora veja que belo, né? O anjo chega e já nos coloca no ambiente de adoração, adorar nosso Senhor. Uma oração, ele ensina uma oração e essa oração tem um caráter de reparação. E ele ainda cita o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, que estão atentos à voz desta súplica. Depois que o anjo saiu, as três crianças elas ficaram assim, ainda tentando entender o que tinha acontecido, né? Descreve Lúcia que eles ficaram em silêncio, né, durante o resto do dia e foram para casa com a recomendação de Lúcia de não contar nada a ninguém. E desta vez, a Jacinta não contou. A segunda aparição aconteceu no verão de 1916 e como estava muito quente, os pastorinhos saíam para pastorear só pela manhã, depois voltava, né, meio-dia para almoçar e gostavam de passar a tarde brincando. E eles estavam fazendo o que toda criança gosta, brincar. E o que eu acho curioso, né, estavam no quintal da casa de Lúcia, em próximo a um poço chamado Poço do Arneiro. E aí, o que foi que aconteceu? O anjo apareceu e eu sempre achei curioso que o anjo chega perguntando: o que fazeis, né? Tá fazendo o que criança faz, mas não, o que fazeis, né? Orai. Que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. A Lúcia perguntou como eles iriam se sacrificar e o anjo respondeu: de tudo que puderes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Mais uma vez, o anjo de Portugal, ele fala para orar muito, óbvio, mas ele cita mais uma vez o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, e ele pede orações e sacrifícios voltando mais digamos que uma prática relacionada à oração que ele tinha ensinado na outra aparição, que era de reparação, então esses sacrifícios como reparação. Os pastorinhos, eles ficaram assim, mais uma vez impressionados, tentando compreender o que aquilo significava. Mas, ao mesmo tempo, eles entenderam que os sacrifícios agradariam a Deus, né? E também seriam muito útil para a conversão dos pecadores.
E assim as crianças começaram a oferecer a Deus tudo aquilo que era penoso, que era difícil, né? Que poderia sim ser um sacrifício para eles. Um dia, quando fizeram o vídeo dos pastores, eu conto mais, mas eles faziam muitos sacrifícios, né? Jejum, entregavam suas merendinhas para os animais, usavam um cordão na cintura, como se fosse um cilício. Enfim, rezavam muito. A Jacinta, que não gostava de beber leite, era sempre uma dificuldade para a mãe fazer ela beber leite. Ela oferecia, né, Senhor, por vosso amor, pela conversão dos pobres pecadores e em reparação às ofensas ao Imaculado Coração de Maria. E ali ela bebia, né? Então eles sempre faziam essa pequena oração para poder oferecer, né, o sacrifício, o ato de reparação. Ah, e outra coisa, o Anjo de Portugal ainda fala para eles aceitarem com submissão os sofrimentos que o Senhor enviar, porque esses sofrimentos também seriam mais uma forma, né, de oferecer um sacrifício e de servir como um ato de reparação. E isso vai ser muito importante para uma pergunta que a Virgem Maria vai fazer assim na primeira aparição, já na primeira. A terceira e última aparição do Anjo de Portugal aconteceu no fim de setembro, início de outubro de 1916. Eles foram pastorear pela região ali de um olival dos pais de Lúcia, acho que chamado Pregueira, e depois disso resolveram rezar em uma gruta chamada Lapa. Eles rezaram um terço, depois do terço ficaram repetindo várias vezes de joelho e com, né, a cabeça assim encostada na terra, a oração que o anjo ensinou na primeira vez. Meu Deus, eu creio, adoro, espero. Repetiram várias vezes. Só que aí eles perceberam uma luz diferente, né, perto deles, quando eles, né, levantaram e encontraram o Anjo de Portugal, que estava segurando um cálice na mão esquerda e uma hóstia, né, consagrada estava flutuando. E aqui algo que eu acho incrível. O anjo, ele se prostrou e as crianças, né, foram repetir um gesto, se prostraram diante do cálice que ficou suspenso junto com a hóstia consagrada, né? Ou seja, o anjo adorou com os pastorinhos. Mais uma vez, a gente percebendo a centralidade desta mariofania em Cristo Jesus, né? Desde a primeira aparição do anjo, e a gente percebe aqui mais uma vez. E outra coisa, mais uma oração ensinada pelo Anjo de Portugal. Ele ensinou uma oração para as crianças e eles repetiram 3 vezes. Olha a oração. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E aqui, mais uma vez, né, uma oração de reparação. Vocês estão percebendo, né? Orações, sacrifícios, atos de reparações, né? Então, é nesse cenário que nós já começamos a entrar na aparição de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, essa oração é muito utilizada, né, muito rezada em casos de sacrilégios, de ofensas ao corpo de Cristo, aos sacrários, tá bom? Então, fica a dica aí para você também. Uma curiosidade que eu ouvi com o padre Paulo Ricardo, né? Falaram assim, o anjo, ele celebrou uma missa para ter uma hóstia consagrada nas mãos dele? Não, né? Quem celebra uma missa é o sacerdote. Então, o padre falava assim que o Anjo de Portugal, ele pegou aquela hóstia consagrada em algum sacrário, né? Em algum sacrário ele teve acesso. Isso é muito, né? A gente pensar, é muito curioso. Porque, gente, esta hóstia consagrada, a Lúcia comungou. Então, o anjo se levantou, pegou mais uma vez, né, o cálice, a hóstia consagrada. A hóstia deu para a Lúcia e fez com que Jacinta e Francisco bebessem do cálice, né? Inclusive, Jacinta vai até citar em outro momento que eles acabaram bebendo do cálice, né, do sangue de Cristo, que era derramado da hóstia consagrada que estava suspensa no cálice. E enquanto eles comungavam, o Anjo de Portugal dizia: tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai ao vosso Deus. E, por fim, ele mais uma vez se prostrou, as crianças também, e rezaram mais uma vez, né, 3 vezes,
a oração que ele tinha rezado anteriormente. Os pastorinhos ficaram impressionados, né? Assim, comungaram. E tem um filme que eu assisti que o Francisco, né? Ele diz assim: eu senti, o Cristo vive em mim. É muito bonito, né? Assim, de ver que experiência forte, de ver, de imaginar, pensar que experiência forte os pastorinhos viveram, comungaram Jesus Cristo, numa espécie de preparação para a visita da Virgem Maria, que vem trazer uma mensagem do próprio Cristo, né? Então, é muito bonito, muito mesmo. E isto começa a nos inspirar a uma reverência, a um amor a Jesus na hóstia consagrada, no Santíssimo Sacramento, nos sacrários, né? Amar, reparar, fazer orações, sacrifícios, atos de reparações. É neste cenário, né? Adoração. É neste cenário que nós vamos encontrar a Virgem de Fátima. E após essa experiência dos 3 pastorinhos com o Anjo de Portugal, eles enfim vão encontrar a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima. A primeira aparição no dia 13 de maio de 1917. Vamos conhecer um pouco mais do que aconteceu em cada uma das aparições e tirar proveito desses ensinamentos para a nossa vida. 13 de maio era um domingo e após a missa as crianças foram pastorear, né? E eles foram para um terreno dos pais de Lúcia, a 2 quilômetros de onde eles moravam, a Cova da Iria. Era um lugar pedregoso, não tinha muitas plantações, até porque era o pouco que se plantava ali era para subsistência da família. Enfim, não tinham construções, eles estavam lá, né, com as ovelhinhas. Daí o que aconteceu? Relâmpago. Então eles pensaram que ia ser o início de uma tempestade e começaram a correr, né, descer a encosta, até que mais um relâmpago próximo de uma azinheira, quando eles foram observar próximo, né, ali próximo a uma carrasqueira, que é o nome dado a uma azinheira, que em desenvolvimento encontraram uma luz. Na luz havia uma senhora vestida de branco, que brilhava mais que o sol. Dela irradiava uma luz mais clara e intensa que a de um copo de cristal cheio d'água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais intenso. Então, os pastorinhos pararam a mais ou menos 1,5 m, né, da Virgem Maria. Eles não sabiam quem era, mas eles pararam meio que assustados quando pensaram que não, estavam envolvidos pela luz. E ela disse: não tenhas medo, eu não vos faço mal. E com essa frase ela começou um diálogo com Lúcia. E ela pergunta: de onde a senhora é? Sou do céu. E o que a senhora quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também. Mas tem que rezar muitos terços. Lúcia lembrou de perguntar por 2 amigas que frequentavam a sua casa para aprender a tecer com a irmã mais velha e que tinham falecido. Maria, de aproximadamente 16 anos, e Amélia, que deveria ter entre 18 e 20 anos. Então ela perguntou: a Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Então veja, Nossa Senhora aparece para os pastorinhos, né? No dia 13 de maio, no domingo, meio-dia, em cima dessa carrasqueira de uma azinheira em desenvolvimento, no terreno da Cova da Iria, tá? Dos pais de Lúcia, e começa um diálogo. Perguntam se ela é do céu, Nossa Senhora afirma que sim, e ela começa a ter interesse se ela iria para o céu, né? Assim como a Jacinta. Viram a resposta de Nossa Senhora em relação a Francisco? Vai para o céu, mas antes terá que rezar muitos terços. Gente, uma criança de 9 anos para ir para o céu precisará rezar muitos terços. Eu sempre me questiono, imagine eu, né? Imagine nós, quantos terços nós não devemos rezar. Mas olha que bonito, Nossa Senhora fala da oração do terço aqui. E fala da oração como algo que é necessário para irmos para o céu. Que essa oração é importante para irmos para o céu. Então aqui perceba o valor da oração do terço na aparição de Fátima.
E outra coisa, né? Tá vendo que a aparição é carregada, né, de doutrina? Olha, a Virgem Maria fala do purgatório, que a Amélia, né, amiga de Lúcia, está no purgatório que ficará até o fim do mundo. Gente, uma jovem de 18, né, 18, 20 anos, né? Mas aí, ó, o purgatório. E Nossa Senhora continuou: querei oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Ides, pois tem muito que sofrer, mas a graça de Deus será vosso conforto. Então, o Senhor que diz que aqueles que quiserem segui-lo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga, né? Nós sabemos que nós passamos pela via da cruz, a via do sofrimento. O anjo de Portugal já tinha falado isso com os pastorinhos, agora a Virgem Maria pergunta para eles se eles desejam passar por estes sofrimentos, né? Em reparação às ofensas cometidas contra Jesus. E eles, crianças de 10, 9, 7 anos, diz que sim, nós queremos. Isso também para nós é uma grande lição. Nós queremos nos tempos de hoje tão difíceis, né? Tanto no mundo quanto dentro da nossa igreja, nós estamos desejosos, nós estamos dispostos a sofrer por amor a Deus, a sofrer em reparação dos pecados do mundo inteiro. Quando a Virgem Maria terminou de falar, ela abriu as mãos e uma luz saiu dela e alcançou os meninos, né? As crianças. E aqui nós temos claramente a infusão da graça de Deus, né? Transmitida pelas mãos da Virgem Maria, para que os meninos fossem cada vez mais fortalecidos, cheios dessa graça, para estarem preparados para tudo aquilo que eles iriam viver. E nós precisamos também pedir a graça de Deus para vivermos esses tempos, a graça de Deus para sermos bons discípulos, a graça de Deus para bem servirmos, né? A graça de Deus, a santidade. Nós precisamos pedir tais coisas. Vejam que a graça foi infusa para os meninos viverem a missão que Deus estava confiando a eles, porque eles disseram que sim, que eles queriam. Depois sentiram um forte impulso de se ajoelhar e repetiram: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Em seguida, Nossa Senhora acrescentou: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Algo curioso que eu preciso contar para vocês. A Lúcia, vocês perceberam que conversava com a Virgem Maria, né? Ela via e dialogava. Jacinta via, ouvia também, mas não chegou a conversar diretamente. E o Francisco, gente, o Francisco, ele só via, ele não ouvia. Ah, meu bichinho, né? Com todo respeito, porque eu tenho um carinho muito especial por ele. Mas ele nunca reclamou disso, sabe? Ele era um menino muito puro, né? Ele é, porque tá no céu e santo. Um menino muito puro, de um coração muito bom. Então, ele não questionou em nenhum momento. Ele não escutava também nenhum anjo. Ele ia repetir na oração por conta da repetição das meninas, sabe? E isso tem um grande significado, que um dia eu posso partilhar melhor para vocês. Mas eu acho assim que Francisco é aquele que mais se aproxima de nós, né? Nós, enquanto devotos de Nossa Senhora de Fátima, seus pastorinhos, Francisco é o que mais se aproxima da nossa realidade, que muitas vezes não escuta, né? E nem vê, né? Mas enfim, o pouco que vê, né? É aquele que tem que rezar muitos terços para ir para o céu, sabe? Enfim, um dia eu partilho mais com vocês, mas eu acho que a gente se aproxima muito de São Francisco Marto. Inclusive, as meninas contaram, né, que ele tinha que rezar muitos textos. Gente, ele não ficou ofendido. Ele disse assim, que rezaria quantos textos ela quisesse. Lúcia tentou assegurar que ninguém contasse nada, assim como ela tinha falado em relação ao anjo. Só que dessa vez, a Jacinta, né, aquela menina toda, sabe, radiante, que gosta de brincar, criativa, geniosa. Ela estava tão feliz, ela achou tão belíssima a Virgem Maria que ela não se conteve. Não foi por mal, ela acabou contando.
Eles foram para a missa de Santo Antônio. Quando Lúcia voltou, ela foi pastorear. O irmão corre e diz para ela que tinham alguns homens e mulheres que estavam na casa deles e que queria falar com ela. Na verdade, já eram alguns curiosos, né, que queriam participar junto com ela da próxima aparição. Ela daí vai para a casa dos primos feliz, chama, né, seus primos e corre para a cova da Iria, para poder chegar lá antes de meio-dia, para rezar e esperar a Virgem Maria. Lúcia perguntou a Nossa Senhora quando ela apareceu: "O que a senhora deseja?" "Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o texto todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero." Lúcia pediu então a cura de um doente e Nossa Senhora respondeu: "Se ele se converter, curar-se-á durante o ano." "Queria pedir-lhe para nos levar para o céu", disse Lúcia. "Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação, e essas almas serão amadas de Deus como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono." Lúcia disse: "Mas fico cá sozinha?" "Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus." Olha que beleza! O anjo de Portugal já falava do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. A Virgem Maria agora já mostra que a Jacinta e o Francisco vão logo para o céu, mas que a Lúcia ficará para estabelecer no mundo a devoção ao seu Imaculado Coração, porque assim Deus quer. E ela fica até triste por ficar sozinha, mas olha, isso é para nós. A Virgem Maria diz que não deixará, né? E que o Imaculado Coração dela será o refúgio. Então, nós temos esse refúgio. Esse Imaculado Coração também é o nosso lugar. E a Virgem Maria também não nos deixará. E quem abraçar essa devoção serão como flores que ela colocará no altar de Deus. Gente, tá vendo? Abraça a devoção Imaculado Coração de Maria se você ainda não tem. Depois que Nossa Senhora disse isso, mais uma vez o gesto de abrir as mãos e a luz, né, ir em direção aos pastorinhos. Dessa vez, olha que curioso, a luz de Jacinta e de Francisco foram até eles e depois subiu para o céu. A de Lúcia chegou nela e invadiu a terra. Olha, os meninos vão em breve para o céu, mas tu ficarás, né, para estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. 13 de julho. A Lúcia, tadinha, estava muito sofrida. Na verdade, os três estavam sendo zombados, ridicularizados. Só que Lúcia ainda sofria com a mãe, né, com a realidade dentro de casa. Os pais de São Francisco Marto e de Santa Jacinta, não. Mas Lúcia sofria. A mãe bateu nela, né? Ela apanhou. A mãe ficava dizendo que ela estava vendo era o demônio, né? Que o demônio estava enganando ela. Chamava ela de Santinha do Pau Oco. Enfim, ela sofreu com as vizinhanças. A mãe dela tinha muito receio, né? Do que as vizinhas estavam dizendo dela, dizendo que ela estava ficando louca. Enfim, a Lúcia sofreu. E ela teve também muitos pesadelos, sabe? E aí ela acabou falando para os meninos que ela não ia, que ela estava com medo da aparição ser o demônio enganando ela. Os meninos ficaram muito tristes, né? Mas ela disse que não ia. Quando foi no outro dia, mais curiosos, muito mais, né, curiosos estavam lá para poder ir para a Cova da Iria. Ela disse que sentiu uma força diferente, né, que fazia com que ela fosse para a Cova da Iria, que ela não resistisse. E aí ela foi até a casa dos primos, chegando lá, os dois estavam rezando. A Jacinta, tadinha, estava chorando, inclusive, né, desejando mesmo que ela, né, que ela pudesse ir, porque eles já tinham dito, mas ela pediu pra gente ir, nós temos que ir. No final das contas, ela ficou feliz e os três foram ver a Virgem Santa. E chegando lá, mais um diálogo. O que a senhora deseja? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continue a rezar o texto todos os dias em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Lúcia então faz uma súplica. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é.
e para fazer um milagre para que todos acreditem que a senhora nos aparece. Continuem a vir todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. E Nossa Senhora ainda disse: sacrificai-vos pelos pecadores e dizei muitas vezes em especial, sempre que fizerdes um sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Veja que a Lúcia teve muita dificuldade, né, no sentido de ir nesse dia para a aparição. E, gente, esse dia foi muito importante, muito mesmo. Em outro momento, eu e Silas vamos trazer para vocês um vídeo falando só sobre o segredo de Fátima. Mas eu digo para vocês que foi nesse dia que a Virgem Maria contou as 3 partes de um único segredo, tá? Porque tem gente que pensa que são 3 segredos. É um segredo só que dividido em 3 partes. A primeira parte foi que Nossa Senhora mostrou o inferno. Então, olhe mais um valor doutrinal. O inferno, ele existe. E foi muito importante isso ter acontecido, né? Porque estava tendo, digamos que uma avalanche, né? Como se falar do inferno nas pregações não fosse bom, porque feria o amor e a misericórdia de Deus. Mas não. É um grande gesto da caridade de Deus, né, do amor de Deus, da Virgem Maria, de nos mostrar o inferno, de nos recordar que ele existe e que nós devemos fazer de tudo para não irmos para lá. Então Nossa Senhora mostra o inferno para os pastorinhos. Depois dessa aparição, os pastorinhos não riam mais, tudo fazia sacrifício, porque eles viam as almas caindo no inferno como gotas de chuva. Né? E Nossa Senhora pedindo para que rezasse pela conversão dos pobres pecadores, para que não fossem para o inferno. Então teve essa parte. A segunda parte foi em relação a Nossa Senhora dizer que haveriam erros que a Rússia espalharia, então era necessário fazer a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração. E a terceira parte do segredo, que é como se fosse uma espécie de um castigo, mas no sentido de uma consequência dos males do mundo, né? Se nós não rezássemos, na verdade essa terceira parte era uma realidade condicional, que Nossa Senhora queria que nós rezássemos, fizéssemos sacrifícios, atos de reparação, rezássemos pela conversão dos pobres pecadores, para que essa situação não acontecesse. E inclusive, nessa terceira parte, o anjo, né, tem a figura, mais uma vez, do anjo, e o anjo dizendo bem forte, né, gritando penitência, penitência, penitência. Isso nos faz recordar das aparições, né, de 1916. Mas em outro momento a gente vai debruçar só no segredo, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo aqui, porque nós temos outras aparições. Então ela fala da comunhão reparadora, deixa claro que virá uma outra vez para ensinar, digamos, né, essa devoção reparadora dos 5 primeiros sábados que nós vamos conhecer depois. Inclusive tem um vídeo sobre isso, se você quiser aprender como fazer, confere esse vídeo aqui no nosso canal, tá? Ela também fala de Portugal. Em Portugal se conservará o dogma da fé. Isso para nós também é muito importante enquanto Brasil, que um dia foi colônia de Portugal. Então a gente se apropria também, né, disso para dizer que nós também, solo, né, de certa forma, que um dia foi português, né, também conservará o dogma da fé, assim seja. E também aqui Nossa Senhora ensina a oração que nós costumamos rezar no terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Então, gente, essa aparição do dia 13 de julho, ela é recheada, né? Recheada de valores doutrinais, de valores de devoção, certo? E tem essa coisa, né, de um segredo, então algo que vai acontecer, uma profecia. Mas, gente, é uma realidade, como eu disse, condicional. 13 de agosto, que na verdade vocês vão perceber que a aparição acabou não acontecendo no dia 13 de agosto. Mas por quê? Mas acontece que quando os meninos estavam indo, né, para o local, para a Cova da Iria, com a multidão inclusive, Lúcia recebeu uma ordem vinda da parte de um administrador regional para ir imediatamente para a casa dos seus tios. E assim eles foram. Ao chegarem, eles avistaram um oficial da justiça que disse que iam levar eles para a casa do prior de Fátima.
só para responder algumas perguntas que eles iriam e voltariam de automóvel e que daria tempo de estar lá no horário da aparição. Isso não aconteceu. Ele tomou a outra direção, Lúcia percebeu, mas eles acabaram sendo levados, né, à força para uma vila chamada Urém, na casa do administrador. Ficaram lá trancados em um quarto e tiveram que passar por 3 interrogatórios porque ele queria saber qual era o segredo de Fátima. E o que é apavorante, crianças, né, que não disseram, acabaram sendo levados para a prisão de Ourém, ficaram numa cela junto com criminosos, né? E tudo isso para que eles contassem o que era o segredo de Fátima e também desistissem dessa história de aparição. Lúcia, tadinha, só chorava, né? Imagine, gente, que situação, as crianças na prisão, né? A Jacinta chorava, o Francisco dizia que para ela não chorar, que eles iam oferecer tudo isso a Jesus pela conversão dos pobres pecadores. E ele ainda disse, a mãe, se não a voltarmos a ver, paciência, nós nos oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não voltar mais, isso é que mais me custa. Aí a Jacinta ficou mais animada, né, assim, mais consolada diante da postura do irmão e começou a rezar, né, pelo Papa e também em reparação às ofensas ao Imaculado Coração de Maria. Tem um filme também que mostra que Jacinta pegou uma medalhinha dela, né, e pediu para colocar em um prego que estava assim, né, na parede. E aí todos eles começaram a rezar o terço, inclusive aqueles que estavam ali na prisão, rezaram também. E depois até começaram a tocar como se fosse uma música, e como Jacinta gostava muito de dançar, né, começou a dançar e ali, pronto, rezaram, dançaram, louvaram em meio à prisão. E depois ficou ainda pior, né, porque o administrador começou a pressioná-los, né, disse que se eles não contassem, cada um iam morrer, né, em um grande caldeirão de azeite quente. E aí fez isso com a Jacinta, né, conte, ela disse que não ia contar, e aí levou, como se fosse jogar ela no caldeirão. Depois, né, e aí Francisco dizia, pelo menos mostra isso no filme, né, vamos rezar uma Ave Maria por ela. E aí os dois rezavam, e assim, tristes, mas ao mesmo tempo sabendo que isso era para Deus, né, era para a conversão dos pobres pecadores. A mesma coisa, Francisco, não vai contar, leva pro caldeirão. E você, Lúcia? Não, né, chorando, mas disse que não podia contar. E aí, depois, quando ela atravessa a porta, todos os seus primos estavam bem. E foi uma luta depois para tirar esses meninos de lá, viu? Enfim. E veja, uma outra realidade que vem confirmar essa aparição é a postura dos meninos. Porque, gente, se não fosse algo verídico, algo que de fato mudou profundamente os meninos, que eles acreditavam naquilo, que era uma grande verdade, que era fruto de uma experiência de fato de Deus, eles não dariam a vida deles, né? Por isso, que são crianças, né? São crianças, iam ter medo, meu Deus, um caldeirão de óleo quente, pensar que iriam morrer, mas eles estavam dispostos a morrer se isso fosse preciso. A postura dos meninos vem nos dar estalo, principalmente nos nossos tempos. Nós estamos dispostos a sofrer por Deus e inclusive a dar as nossas vidas se preciso for? Enquanto isso, lá na Copa da Iria, muitas pessoas estavam lá esperando e afirmam que ao meio-dia, no horário que costumava ter a aparição, houve um estrondo e uma fumaça saiu em cima da azinheira onde Nossa Senhora aparecia para os meninos, né? Mas foi difícil para os pastorinhos saírem das garras do administrador. Foram 3 dias, gente, 3 dias. Que simbólico isso, né? 3 dias vivendo interrogatórios, né? Pressões. Eles sofreram muito aqui, ó, torturas psicológicas, né? Mas depois de 3 dias, o administrador cansou, viu que eles não iam falar e devolveram as famílias, né? Deixou os meninos na casa do prior de Fátima. E a aparição, então não aconteceu em agosto? A aparição aconteceu, gente, só que foi no dia 19 de agosto, certo? Tava Lúcia, Francisco e o irmão de Francisco, um outro irmão chamado João, estavam pastoreando, né?
E aí eles perceberam que a atmosfera mudou um pouco, eles já sabiam, né, quando a Virgem Maria estava próxima a chegar. Então eles pediram para que João fosse chamar Jacinta, né, porque eles pensaram, meu Deus, ela não vai estar aqui. Não, deram um jeito, João foi apressadamente buscar Jacinta, né, falar com Jacinta, Jacinta veio. Os três acabaram vendo o relâmpago e a Virgem Maria, ela apareceu. O que a senhora deseja? Quero que continues aí a cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês farei o milagre para que todos acreditem. O que a senhora quer que façamos com o dinheiro que o povo deixa da cova da Iria? Façam 2 andores. Um leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leve Francisco com mais 3 meninos. Os andores são para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes, disse Lúcia. Sim, alguns curarei durante o ano. Nossa Senhora ficou com a expressão mais triste e continuou. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas por inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Então os pastorinhos continuavam rezando, se submetendo a sofrimentos, a sacrifícios, para consolar Jesus, desagravar o Imaculado Coração de Maria, amenizar os sofrimentos do Papa, rezar pela conversão dos pobres pecadores, livrando assim o maior número possível de almas do inferno. Inclusive isso, né, de Nossa Senhora ficar triste. Nós sabemos que em La Salette ela chorou, em Lourdes ela até sorriu, mas em Fátima, de fato, ela não sorriu, né? Ela sempre aparecia ou em paz, assim, né? Com um semblante em paz, tranquila, serena, ou com um semblante triste. E aí a gente entende que, de fato, é aquela mãe com um tom definitivo. A mãe que já tinha advertido, a mãe que já tinha insistido, que tinha chorado, que tinha vindo em socorro. Mas agora o seu tom era, né, um tom definitivo, assim. Sabe? Façam isso. Por favor, façam. A aparição de 13 de setembro. Gente, tinha muitos peregrinos, muitos curiosos. Cerca de 16 mil pessoas. Imagine para que esses pastorinhos passassem por eles, né? Todo mundo pedindo orações, com sua intenção, querendo tocar nos meninos, né? Como se fossem relíquias vivas. Enfim, todo mundo queria tocar neles, queria pedir oração. E nessa confusão, digamos assim, era que eles passavam para chegar até o local da aparição. Rezaram e a Virgem Maria veio com uma notícia muito boa. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, além de São José com o menino Jesus para abençoar o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Olha que coisa linda de mãe e de pai. Sabiam que eles usavam silício, né? Que essa corda que eles usavam como silício, mas não queriam que eles usassem durante a noite, para que eles pudessem descansar, porque estava muito pesado para eles, né? Eu acho isso muito bonito por parte, né, de uma mensagem carinhosa da mãe e de Nosso Senhor. Lúcia, tadinha, estava preocupada com tantas súplicas, com tantas intenções, pedidos do povo. A Virgem Maria disse que alguns curaria, outros não. Isso lembra muito a fala de Nossa Senhora de Lourdes, né, também. E ela disse que faria o milagre em outubro. Tem relatos que dizem que nesse dia teve uma chuva de pétalas, no dia 13 de setembro. Enfim, o dia do milagre. Gente, era um boom de sentimentos. Meu Deus, eu tô falando como se eu estivesse lá, né? Enfim, mas quando a gente vai vendo o filme, que a gente vai lendo alguns livros, alguns relatos, né? Por um lado, os pais apreensivos, se o milagre realmente ia acontecer, né? Porque no meio daquela multidão, tinham pessoas que estavam ali acreditando, mas tinham pessoas que não, que ficavam chamando eles de mentirosos, sabe? Que estavam lá para ridicularizar, imprensa, gente, enfim, um dia super difícil até chegar à aparição. Cova da Iria, meio-dia, né? Antes já tinham começado a rezar.
Nossa Senhora não chegou meio-dia em ponto. Eu fico pensando assim, mãe, a senhora queria mais emoção, já tinha muita por ali, né? Mas acontece sim. A Virgem Maria aparece, tem um diálogo e um grande milagre para a comprovação da aparição de Fátima. O que a senhora deseja? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continue sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os soldados voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir, se poderia curar uns doentes e converter uns pecadores. E Nossa Senhora, como se já soubesse a quais pedido Lúcia se referia, prontamente respondeu: uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão pelos seus pecados. E seu rosto se tornou mais triste e ela continuou: não ofendam mais a Deus, nosso Senhor, que já está muito ofendido. E após pronunciar essas palavras, Nossa Senhora abriu as mãos, espalhando mais uma vez seu halo luminoso, e enquanto se elevava em direção ao nascente, fez com que o reflexo da sua própria luz fosse projetado no sol. Lúcia não se conteve, como ela mesmo depois definiu, movida por um intenso sentimento, gritou para a multidão, olhando na direção do astro-rei: olhem, lá vai ela, lá vai ela! E todos viraram o rosto para o alto. Além de toda a realidade que eu já falava para vocês, ainda teve um dia bastante chuvoso, muita chuva. Então, como imagine o terreno, né, lama, enfim, uma situação bem difícil. E quando Lúcia indicou para o pessoal olhar para o céu ele estava mudando a coloração, né? O sol mudando a coloração e assim o céu também, né? Por conta da luz do sol, acaba mudando a forma que a luz alcança as coisas e assim muda a cor. E aí foi mudando, ficando prateado. E o sol depois, gente, começou, né? Por isso que diz que o sol dançou, o milagre do sol. Porque ele começou a fazer zigue-zague e ficar muito próximo, né, da terra, muito próximo das pessoas. Então, tanto que as roupas que estavam encharcadas da grande chuva ficaram sequíssimas, mas o povo também achou que ia ser o fim do mundo, assim, que estavam pedindo perdão, tinha gente que começou a confessar os seus pecados, porque o sol estava se aproximando demais, então acharam que pronto, é o fim, mas era um milagre. As crianças afirmaram ter visto ao lado do sol São José com o menino Jesus no colo, que parecia abençoar o mundo fazendo o sinal da cruz, e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. Assim que essa imagem desapareceu, viram Jesus acompanhado de uma virgem que Lúcia atribuiu ser Nossa Senhora das Dores. Segundo ela, Jesus parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Após essa aparição desvanecer, eles viram ainda uma representação de Nossa Senhora do Carmo. Nisso, ouviram o povo gritar em direção ao sol: milagre, milagre, maravilha, maravilha! Mais de 70.000 pessoas participaram, viram este milagre e estavam impressionados, né? Impressionados, pasmos como aquilo aconteceu. Realmente um milagre. Realmente uma grande maravilha de Deus, pelas mãos da Virgem de Fátima. Eu contei para vocês só um pouquinho do grande tesouro que é a mensagem de Fátima, que é Nossa Senhora de Fátima. Esta mensagem, ela é sim mais uma prova do imenso amor de Deus por nós através desta boa e amada Mãe. Ela que nos trouxe Jesus uma primeira vez, que nos trará uma segunda, mas que sempre nos traz Ele, sempre nos conduz a Ele, né? Sempre que aparece, ela não retém nada para si. Tudo é para nosso Senhor, para nos levar para o céu. A mensagem de Fátima é um desafio para os tempos atuais. É uma mensagem que é carregada de valor doutrinal, devocional, né, que nos conduz a uma grande exortação de cuidado, de amor à igreja, de olhar para o fim dos tempos, enfim, para uma realidade condicional, né? Traz a questão, sim, do amor à Eucaristia, a adoração, a devoção ao Papa, a oração do Santo Terço, oração, penitência, sacrifícios, né? Atos de reparações. Gente, ela é muito rica a mensagem de Fátima. Sim, sem falar no inferno, no purgatório,
Verdade, a realidade de ir para o céu, de que tem muita coisa aqui. E aí? O que é que você quer tirar de Fátima? Com o que você quer ficar de Fátima? E você vai fazer aquilo que esta boa e amada mãe nos pede? Tem algo que sempre me chamou a atenção na aparição de Nossa Senhora de Fátima. Quando em 13 de maio ela já pergunta para os pastorinhos se eles estão dispostos a sofrer por Deus. E aquilo ressoou dentro de mim, sabe? Porque no final das contas, se eu estou disposta a sofrer por Deus, eu estou disposta a dar o meu pobre amor para Ele diante de alguém que sofreu por mim, que morreu por mim e que me deu a plenitude do que era amar. De certo modo, tentar fazer da minha vida uma declaração de amor a Deus. Ele que se declarou de amor por mim na cruz e me deu a salvação. É de certo modo me unir ao corpo místico de Cristo, a Igreja. É de certo modo me unir à Virgem das Dores. Então isso sempre me chamou muita atenção e me faz então me unir ao amor de Deus, me unir a esse amor de entrega e assim esse amor ser derramado na minha vida, na dos meus, mas também dos pobres pecadores, dos meus irmãos, muitos desconhecidos até, mas que podem ser sim cuidados por Deus pela Virgem Maria através das minhas orações. E que eu posso, sobretudo, cuidar do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, através das práticas que a Virgem Maria nos apresenta. Então nós temos uma grande riqueza. Espero que você abrace essa riqueza, porque a Virgem Maria nos quer no céu. Não é à toa que ela diz, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Que possamos fazer esse coração triunfar, o castíssimo coração de São José e assim o sacratíssimo coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, salve Maria, salve José. Viva Nossa Senhora de Fátima. Até a próxima.